E aí, pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS e vamos aqui a um comparativo. Eu vi que tem muita gente que tá falando, né? Ah, o J2 Pro é mais um J2 Prime e tal. Então tá aqui o comparativo, vou falar para vocês. São assim as especificações de cada aparelho, tá? Eu não tenho o J2 Prime para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui o J2 Pro, que é o da esquerda aí que vocês estão vendo na tela. E o J2 Prime eu já fiz vários vídeos e está aí no canal, tá, gente? O aparelho eu adquiri recentemente, a data desse vídeo é 18 de março. Até o momento não tem loja física, somente em sites, tá, gente? Mas eu acredito que dentro em breve, em loja física, teremos esse aparelho com o preço de 749. Pelos sites vocês conseguem até por um preço um pouquinho menor, aí uns 650 mais ou menos, tá? E ele está com um preço um pouco alto, né? Mas se vocês esperarem um pouco, ele vai cair, aí começa a ficar um pouco mais interessante para um aparelho de baixo custo, tá, gente? Sempre lembrando, aparelho de baixo custo. Bom, aqui, voltando à tela, né? Nós temos aqui, ó, eu já assinalei aqui, ó, Ásia e América Latina, certo? E as diferenças aqui, porque senão ele vem assim, ó, All Version, né? Todas as versões e Full. O que a gente faz aqui para mostrar os destaques, né? Da diferença entre um e outro, a gente vem em Difference e coloca aqui no G532M, que é o nosso da Ásia e América Latina. Vamos lá? O J2 Pro ele foi lançado, né, pela Samsung, anunciado, né, pela Samsung, bem dizer, é verdade, foi anunciado em janeiro de 2018. E o J2 Prime em novembro de 2016. Só que o J2 Pro só agora no começo de março que foi disponibilizado aqui para o Brasil, tá? E ó, tá aqui a data de disponibilização, né? De cada aparelho aí, né? Vamos lá. As dimensões, gente, a gente pode ver aqui que o J2 Pro ele é um pouquinho mais assim, o J2 Prime ele é um pouco mais comprido, certo? Um pouco mais e o J2 Pro que eu tenho aqui, ele é um pouco mais largo, mas ele é mais fino o J2 Pro, certo? Mas pouca coisa assim de comprimento, tá, gente? O peso, 7 gramas, quase que não muda, né? Ele é um pouquinho, eu vejo assim um pouquinho pesado, tá, gente? Um pouquinho pesado, mas pode não atrapalhar tanto esse peso aí de 153 contra 160 do antigo, né? Aqui nós temos essa lateral aqui, pelo que ele fala, né? O aluminium frame, né? É aqui, ó, alumínio e plástico na parte de trás. Enquanto o J2 Prime ele é inteirinho de plástico, tá, gente? A diferença entre o J2 Prime para esse aqui é a tela Super AMOLED. Ele conta com uma tela Super AMOLED, como vocês podem ver aí aqui, ó, nas informações, contra uma tela TFT, certo? Nós temos também não deveria ter diferenças, né? Mas aqui é a parte da tela, né, em relação ao corpo, né? O que acontece? Por que existe essa pequena diferença de 0,3? Porque um é um pouco mais comprido que o outro, então existe essa diferença de 0,3 aí que é mostrado na tela aí para vocês, tá? Mas é só por isso. Ele tem, os dois têm, vamos colocar aqui na parte full, né? Os dois têm tela de 5 polegadas, tá? Como vocês podem ver. Tela QHD 540 por 960. Um aparelho de baixo custo com uma resolução baixa, mas com 5 polegadas. Isso faz com que essa tela com essa resolução mais baixa, ela tem uma vantagem. Ela faz com que você gaste menos bateria. O processador gráfico vai trabalhar menos, certo? Só que você vai ter uma resolução bem menor na tela. Você vai ter assim, ele não chega a ser pixelado a tela, né? Mas ele pode, dependendo do aparelho que tem um tamanho maior, pode haver sim um pixelamento, tá, gente? Certo? Então, mas aqui no caso não acontece o pixelamento do J2 Pro, pelo que a gente vê. Não tem essa coisa de você conseguir ver a distância entre um pixel e outro, entendeu? Não existe isso. Outra vantagem é que esse aparelho já vem na 7.1.1, enquanto o antecessor vinha na 6.0, Marshmallow, tá? Temos aqui também o processador, um vem com Qualcomm Snapdragon 425, eu acho muito interessante esse processador, um processador muito legal.
O MT6737T também, na época que eu fiz, eu achei ele muito interessante, porque ele vinha com um processador igual de um outro aparelho aí, por isso que eu até trouxe ele. Falei, não vou trazer aparelhos com 8 GB de armazenamento e 1,5 GB de memória RAM. Eu falei isso, mas eu acabei trazendo o J2 Prime, né? E agora o J2 Pro, né? Para mostrar para vocês, eu não gostaria de trazer por ter 1,5 GB de RAM, né? Pelo menos 2 GB, né? Mas a gente fica meio revoltado, tal, mas eu acabo trazendo para mostrar para vocês o aparelho, para ver se o aparelho é bom, entendeu? Quem muitas vezes vai achar se o aparelho é bom ou não através dos vídeos são vocês que vão falar, pô, o Linux falou isso, mas deixa eu dar uma olhada, deixa eu pesquisar melhor, vamos ver se o aparelho dá para fazer uma coisinha a mais, dá para fazer isso, aquilo. Então quem também vai julgar são vocês. Eu tenho meu julgamento, mas vocês terão o julgamento de vocês se vocês vão comprar ou não. Como eu já falei, esses dois são aparelhos de baixo custo, são aparelhos que muitas vezes vocês podem utilizar para backup, certo? Você tem o seu S8, o seu iPhone X e você quer ir num lugar onde você não se sinta bem, então você vai usar o seu telefoninho aí mais simplinho para levar lá. Porque caso você perca, caso aconteça alguma outra coisa, você só perdeu esse telefone, você não tem um prejuízo tão grande quanto um S8, um Note 8, um iPhone X, um iPhone 8, certo? Então é mais para isso também, um aparelho de backup, certo? Não fiz o teste do AnTuTu Benchmark, se bem que o AnTuTu Benchmark ultimamente ele trocou a pontuação e tá um negócio mais duvidoso, né? Antes já era duvidoso, agora ficou mais duvidoso ainda, certo? Os dois têm entrada para cartão de memória. O J2 Prime ele fala que ele usa o slot 2 para o cartão de memória. Aqui nós temos um slot dedicado, como já mostrei num vídeo. Se eu não mostrei, acho que o cartão de memória já mostrei num vídeo que ele tem entrada para 2 SIM e um micro SD, certo, gente? Então é dedicado. Outra diferença está aqui, ó, 16 GB de armazenamento contra 8 GB de armazenamento, certo? Vem o dobro, tá? É bom, mas o que seria melhor também seria esse 1,5 GB aqui, ele ter evoluído pelo menos isso. Não evoluiu. Concordo com muita gente que o aparelho é muito simples, entendeu? Eu não tiro a razão de vocês. A Samsung poderia ter evoluído um pouquinho mais, poderia, mas ela não fez isso com o aparelho. Eu vi que ela evoluiu, ela trouxe um Android mais atualizado, evoluiu um pouco o processador, colocou o dobro de memória RAM, de memória de armazenamento, mas não mexeu com a memória RAM, entendeu? Ela mexe com algumas coisas, mas não mexe com outras, né? É isso que eu achei ruim. Ela deu um acabamento no frame, né, a lateral em alumínio, isso eu achei bacana. O acabamento tá melhor, né, pelo que eu vi aqui, o design ficou mais bacana em relação ao J2 Prime, né? Mudou principalmente aqui a parte da câmera, ó. Isso aqui eles mudaram, certo? Eu gostei dessa mudança, tá bom? Ele não vem com teclas retroiluminadas e nem biometria, tá, gente? Nenhum dos dois modelos, certo? Mas a diferença também tá aqui, essa é uma TFT e essa aqui é uma Super AMOLED, né? Eu gosto das duas, mas o meu gosto maior é pela IPS e pela AMOLED, mas tem a TFT também, que a Samsung ela tem uma TFT de segunda geração, que ela fala que é tão boa quanto as outras telas existentes no mercado. Não sei se isso é marketing ou não para vender depois o aparelho. Outra evolução bacana, gente, é as câmeras, né? Mas não na parte de megapixel, e sim na parte de filmagem, ó. 720 do Prime contra 1080 do Pro, né, 2018. A câmera continua com a mesma abertura, mesmo megapixel, 5 megapixels, f/2.2 de abertura. LED flash, mesma coisa. Temos aqui, deixa eu desativar aqui e ativar novamente. A câmera, nós temos a traseira, 5 megapixels, f/2.2, mesma coisa. Mas aqui nós temos a filmagem também em Full HD do Pro, enquanto do Prime eu acho que deve filmar, eu não tenho informação, mas eu fiz o vídeo, acho que deve filmar em 720 também, tá? Vamos lá. Temos aqui Bluetooth, GPS, infravermelho não tem. Nós temos aqui o FM para os dois. O RDS não mostra aqui para o Pro, mas certamente tem o RDS. Eu acho que eu fiz o vídeo e nele deve ter o RDS sim, tá, gente?
Micro USB para os dois, não vai vir, não, obviamente não viria o tipo C, né? O tipo C por enquanto está naquela faixa dos intermediários premium para cima da linha Samsung, tá? Se bem que lá fora, né, tem os intermediários que já vêm até com, acho que intermediário. Deixa eu ver, não, intermediário premium também. Por enquanto é uma coisa do intermediário premium, tá, gente? Se tiver algum intermediário com tipo C, deixa na descrição nas mensagens aí do vídeo, tá bom, gente? Não me vem ninguém por enquanto na memória aqui. Os sensores, acelerômetro de proximidade, não mudou nada. A bateria, a mesma potência, né? Lithium-íon de 2.600 mAh. Removível, tá? Você pode abrir e remover e tudo mais, certo? Para quem gosta aí, geralmente os aparelhos aí, né? Pelo que eu vi da Samsung, principalmente agora o eu não lembro o J3, mas eu acho que o J1 já era assim, o J2 Prime e o J2 Pro é dessa forma, né? Você tira a bateria, você tem acesso à bateria, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, entendeu? E o custo, pelo que ele fala aqui, de 130 euros, né? Agora passou a 120 euros. Não sei se ficou mais barato, eu não lembro na época quanto eu paguei o J2 Prime. Aí vocês vão falar, pô, mas é um J2 Prime melhorado. É uma cópia do J2, é basicamente uma cópia. Tem algumas características que eu falei para vocês que diferencia um do outro, tá? Pelo custo, pelo preço que ele está saindo, está com um custo muito alto, R$ 750 reais. Espera baixar um pouquinho o preço, aí uns 500 reais, entre 400 e 500 reais, começa a ficar muito interessante você pegar um aparelhinho desse. Ele vem com um fone de ouvido bem simples, tá? Um carregador, eu acho que é 1 ampere para 5 watts, 1 ampere para 5 volts, é um carregador de 5 watts, bem simples também, cabo USB, então não tem grandes coisas não, é um aparelho de entrada, um aparelho para quem não pode pagar por um aparelho mais caro. Tem gente que fala assim, pô, mas 200 reais eu pego um aparelho assim, pô, mas um preço desse aparelho eu pego um Mi A1. Como eu falo, os importados têm um custo-benefício excelente, mas não tem assistência técnica, não tem garantia, tá? Você comprou, deu um defeito, ninguém conseguiu consertar, você pega e joga fora. Esse não. Você tem 1 ano de garantia, você tem assistência técnica, entendeu? Tem os seus prós e os seus contras comprar esse aparelho aqui no Brasil? Tem. Tem os prós e os contras você comprar o chinesinho, o Mi A1, por exemplo, que é um excelente custo-benefício? Tem também, entendeu? O Mi A1 dá uma lavada nesse aqui, tá? É um intermediário, um premium contra uma entrada. E o preço é o mesmo, tá? Até muitas vezes mais barato. Se você pegar o de 3 GB e 4 GB e 32 de armazenamento, ele cai um pouquinho, vai para uns 700 reais, o Mi A1, certo? Tem nem o que falar em relação a esse aqui. Mas, gente, vocês têm que esperar de 20 a 30 dias. Esses 700 e poucos reais é o que você vai pagar para Gearbest, no caso. Mas você pode ser taxado em 200 reais ou em 60% do valor do aparelho, que é 200 dólares. 60% dá quanto 200 dólares? Dá 120 dólares, você vai pagar, ou seja, mais, você vai pagar a taxa em cima de 320 dólares. Olha só, daí já começa a ficar um negócio meio absurdo. Se tiver sorte, 200 reais você vai pagar 700, 900 reais. Vale a pena o Mi A1 ainda? Vale a pena, mas não tem assistência técnica nem garantia. Esse aqui é um aparelho mais simples, certo? Aí que tá, a pessoa fala assim, pô, mas eu prefiro comprar um outro aparelho juntando um pouquinho mais. Então, pessoal, compra. Esse aqui é para quem não pode pagar esse a mais que você pode pagar. Ah, mas eu coloco 200 reais a mais, eu compro um aparelho melhor. Para quem não pode pagar esses 200 reais a mais, só pode pagar o valor desse aparelho, vai também parcelar esse aparelho, entendeu? A pessoa não tem condições, vai pagar em 10 vezes, entendeu? É difícil. Os aparelhos, o custo do aparelho no Brasil é muito caro. A carga tributária é muito cara, entendeu? É muito alta, quer dizer. O preço é caro, é muito alto, né? O preço, não que o preço é caro, o preço é muito alto, o aparelho é caro e a carga tributária é alta. Agora eu falei certo. Tá bom, pessoal? Então esse foi um comparativo. Na verdade, um J2 Prime um pouquinho assim, um pouquinho melhor. Vocês conseguem ver aqui a distância entre é um pouquinho melhor. Um pouquinho só. Sendo que o J2 Pro, ele tem um nome lá fora, gente, quer ver? Eu vou voltar aqui. Não, vou colocar aqui, ó. J2 Pro.
ele tem o nome lá fora, vocês vão ver aqui, ó, Samsung Galaxy Grand Prime Pro. É um Grand Prime Pro, entendeu? E aqui no Brasil, ó, qual que é aqui no Brasil? J2 2018 ou J2 Pro, como tá na caixinha aqui, ó. Tem aqui a caixinha do lado, ó. Certo? Então, dependendo do lugar que é lançado o aparelho, ele tem uma nomenclatura diferente, mas é o mesmo modelo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui! Vamos desligar aqui.